Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, vivendo esta oportunidade de amor, de carinho e de luz, onde aqui está sendo cedida pela espiritualidade maior, assim, por José de Mococa, pelos nossos mentores espirituais que nos trouxeram até aqui, nos encaminharam até aqui, né? Muitas vezes nos empurraram para que estivéssemos vindo à casa de caridade. E é essa a importância, darmos este valor para este empurrãozinho, pois este empurrãozinho de amor, de carinho, em que eles nos querem para que estejamos cada vez mais nos doando para os nossos semelhantes, para que possamos também nos ajudar. Pois não tem uma outra maneira de crescermos se não formos ajudando os nossos semelhantes, se não formos nos congregando nesta oportunidade divina, né, de luz. É uma congregação de espíritos, de almas, que juntos, espíritos afins que o somos, estamos dando a possibilidade de estarmos tendo melhores condições de ajudarmos, sermos ajudados, crescermos e fazer com que os nossos irmãos cresçam. É isso que Jesus queria, né? Não se preparou lá 1000 anos, né, na espiritualidade para volver, né, diminuir a sua luz para estar aqui exaltando-se. Não, ele mesmo diz, né, de que os humilhados serão exaltados. Então, e os exaltados serão humilhados. Então, que estejamos vivendo a oportunidade de nos humilharmos, deixarmos de viver a arrogância, o orgulho, a vaidade, doarmos um pouco mais de nós, doarmos um pouco mais do que temos. E hoje, gente, a gente tem um grande amigo aqui que veio doar o que ele tem para nós, né? De muito carinho. Ele frequentou a nossa casa, né? Para mim, ele sempre é um frequentador, pois quando ele vem fazer as palestras, né? Hoje ele frequenta uma outra casa espírita, né? Lá em Barueri, né? Barueri. Eles nos ajudaram bastante, né? A casa de caridade lá, né? Junto com o Márcio, doaram muitos ovos de Páscoa, na época da Páscoa para as crianças aqui. Então, esse que é o trabalho gostoso, né? De ajudar uns aos outros. E hoje ele vem aqui para trazer esta ajuda para nós, né? Junto com a esposa, com a Marcela, né? Que está aqui junto também, né? Dando aquela força, aquela energia, né? Nada melhor que a esposa junto, né? Dando uma força. Então, Márcio, seja bem-vindo. Boa palestra. Vamos falar sobre no sustento da paz. No sustento da paz. Boa tarde a todos. Fiquei até com medo de não conseguir falar, né? Porque a emoção é tão grande, o carinho de vocês é tão grande, que é difícil, né, a gente falar, né? Mas agora eu vou contar com todas as energias aqui de vocês, para a gente poder trazer a palavra de Jesus, que é o que nos conforta, que é o que nos fortalece, nos ajuda, né, no dia a dia. O tema de hoje, ele fala justamente de paz, o sustento da paz, né? Esse tema ele está no livro Palavras de Vida Eterna, né, psicografado pelo Chico, através de Emmanuel, e nos traz a reflexão, né, de Paulo, né, na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, um nome difícil, mas que tem um conteúdo importante para nós, né? E a reflexão de Emmanuel vai ligar muito a gente sobre a nossa responsabilidade com relação a essa paz que a gente tanto almeja, né, que a gente tanto quer para todos nós. Então, quando a gente pensa, né, e se fosse feita aí uma enquete, se fosse feita uma pesquisa e perguntasse para todos os habitantes do planeta, né, o que está faltando no nosso mundo, eu acho que nós seríamos quase unânimes de dizer, né, que está faltando a paz, né? E esse sentimento, né, da falta de paz, a gente vê no nosso noticiário, né, a gente vê nas ocorrências aí da nossa atual sociedade, aquilo ali, né, guerras. A gente está com uma guerra agora, né, em andamento, e a gente tem uma característica, né, uma tendência natural de sempre jogar a questão da paz, né, a falta da paz, aos nossos governantes, né, aos tiranos, aqueles governantes que são autoritários, né, e que na verdade, sim, eles contribuem muito nessa dor que a gente vê, aquelas pessoas que estão lá hoje, né, sofrendo, mas essa paz que nós falamos e que todos nós queremos, ela é parte de cada um de nós. Essa contribuição, ela vem de cada um de nós. E muitas vezes a gente mantém essa ideia, né, de que a paz do mundo depende daqueles grandes, né, dos governantes, aqueles que são muito poderosos, mas no final das contas,
ela depende de cada um de nós. E é isso que nós vamos ver aqui na reflexão de Emmanuel. Emmanuel fala que nós sacrificamos nossas consciências e o próprio bem-estar para que a nossa paz seja assegurada. E de fato, né, quando a gente pensa na nossa paz, né, a gente pensa numa questão financeira, a gente pensa numa questão no lar com os nossos filhos. Muitas vezes, quando a gente fala que a gente sacrifica as nossas consciências, a gente passa por cima dos nossos próprios valores e princípios, né, para galgar algo que a gente entende que vai nos trazer paz. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no nosso trabalho, né, quantas vezes a gente, voluntariamente ou involuntariamente, conscientemente ou inconscientemente, dá uma puxadinha no tapete do outro para que a gente possa ter ali uma oportunidade melhor, um cargo melhor. Né? Isso pensando no quê? Na minha condição tranquila ali na frente. Eu preciso de uma ascensão maior, eu preciso de um cargo maior, eu preciso de um salário maior, para que eu possa ter essa paz e oferecer essa paz para os meus filhos. Né? Quantas vezes nós, pais, na condição de pensar no futuro dos filhos, a gente trabalha tanto que a gente não é capaz de estar com os nossos filhos. Todos nós já passamos um pouco por isso. Né? E como que nós vamos ter a paz em casa se nós não estamos lá, né? Se nós estamos preocupados com a nossa paz no futuro? E sempre voltar dessa paz para as questões materiais. Né? Então, esse sacrifício, esse bem-estar, né? Quantas vezes a gente não consegue ir na reunião dos nossos filhos, quantas vezes a gente não consegue estar no jantar ali com a família, porque eu tenho que atender o telefone, eu trabalho 24 horas. Então, tudo isso está ligado, né, a essa paz. Então, a gente foca muito na nossa paz que ainda é deste mundo. Né? E se nós lembrarmos bem, né, o que Jesus, a boca seca porque eu estou emocionado e nervoso, hein? E se a gente pensar bem, o que Jesus falou para nós? Né? Ele falou para nós que a paz dele não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo. Jesus veio para cá com o objetivo de implantar o reino de Deus nos corações dos homens. E quando ele foi questionado lá por Pilatos, né, se ele realmente era o rei, e ele fala: não, meu reino não é desse mundo. Você que o diz, né, que o chamou de rei. Então, tudo que Jesus nos trouxe e nos exemplificou foi pensando no reino de Deus. Né? E a gente ainda hoje, depois de 2000 anos, né, da vida de Jesus, nós ainda nos prendemos muito especificamente aqui nas questões materiais. E é isso que faz com que a gente não encontre a nossa paz. Ups. E Jesus fala, né? A minha paz vos dou. E o que a gente entende por isso? Né? Quando Jesus fala lá há 2000 anos que ele daria a sua paz para nós. Será que a gente pensa em uma transfusão da paz de Jesus para nós? Não, né? A gente entende que Jesus, ele trouxe, né, exemplificou todas as suas virtudes. Ele não precisaria ter feito isso, ele poderia ter trazido apenas os ensinamentos. Ele poderia ter trazido os seus apóstolos, os seus discípulos, já evoluídos, né, para que pudesse ter mais facilidade. E, no entanto, ele trouxe, né, ele veio, ele nasceu numa manjedoura, ele passou por todas as etapas aqui de sofrimento material na terra, escassez, para poder nos exemplificar. Né? E trouxe os seus discípulos, os seus apóstolos, com tantos defeitos como nós, para nós percebermos que nós conseguimos também. Né? Então, olhando para a história dos apóstolos, a gente entende, né, que eles conseguiram, não foi fácil, né? E se a gente lembrar bem, tem um pontinho que me tranquiliza muito em relação a isso, que depois de 3 anos dos apóstolos com Jesus, quando ele partiu, né, Pedro, que era o seu braço direito ali, o seu escudeiro mais fiel, não aceitou Maria de Madalena junto com eles. E o que Pedro falou? Seu passado te condena. Então, olha o nível do Pedro, e a gente hoje vê, né, os apóstolos, né, em todo o papel que eles tiveram para nós, para a humanidade, mas eles começaram como nós estamos começando. Ou eles estão na jornada, na mesma jornada que nós estamos. Né? E disso depende muito
das nossas ações. E Jesus nos fala, não é pela luta, pelo domínio, pelo conflito de forças e poderes que essa paz se fará. E é exatamente o que a gente vê hoje, na grande maioria. É claro que a gente também não pode desanimar, porque é fato que o bem não aparece, né? O mal, ele se sobrepõe, né? Teve um palestrante lá no Semeador que falou o seguinte, né? Quando tem uma orquestra, né, com vários instrumentos e vários músicos, se um instrumento desafina, o que nós ouvimos? Esse instrumento. Se tem ali 20, 40, 50 músicos, um faz com que a gente perceba aquele instrumento desafinado. Por quê? Porque o mal, e a gente traz para a nossa realidade, é isso, né? O que a gente vê na mídia? Normalmente as coisas ruins, né? Mas quanta coisa boa está sendo feita e que a gente não tem conhecimento, né? O bem, ele ainda é muito tímido. Nós ainda somos muito tímidos, né, em fazer o bem e praticar o bem. Então é através, né, da paz, e se a gente lembrar bem de Jesus, né, ele em momento algum usou de luta, de força, e ele poderia, ele tinha todos os artifícios ali para isso, mas todo o seu legado foi de paz, foi de amor, foi de perdão, foi de entendimento, foi de compreensão, e por aí vai, né? E esse é o exemplo, o modelo que a gente tem que seguir. Tem uma pessoa muito importante, já partiu, o Aguinaldo, ele foi meu professor, e ele falou uma coisa para mim que ficou marcada para sempre, né? Nós às vezes admiramos muitas pessoas que estão no nosso redor, né? Pessoas que se destacam pela sua nobreza, pelos sentimentos, mas que a gente tem que ter só um modelo, só um ídolo, que é Jesus. Porque nós todos aqui somos falíveis. E quando aquela pessoa que a gente idolatra, que a gente coloca ali nas alturas, falha, a gente se decepciona. A gente cria uma expectativa em cima das pessoas que muitas vezes nos frustra, porque a gente espera do outro mais do que ele pode dar. A gente coloca a régua lá em cima. Então essas palavras ficaram muito gravadas aí na mente. E aí tem a passagem no Evangelho de Lucas que fala sobre as duas espadas, né, que quando Jesus, já chegando no final, né, próximo à sua pregação, ele tem a preocupação de fortalecer os seus discípulos, ali, os apóstolos, para que eles pudessem dar continuidade no trabalho, né? E aí ele fala, Jesus pergunta, né, a esses apóstolos: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles respondem: nada, né? Não faltou nada. E aí a gente falou no comecinho que a gente ainda fica muito em cima das questões materiais, das coisas materiais, para a gente encontrar a nossa paz, né? Esses que deixaram tudo para seguir Jesus, ficou tudo para trás, né? E a pergunta de Jesus: olha, até aqui, tudo que vocês fizeram, né, tudo aquilo que eu falei, né, que era para vocês se despojarem das questões materiais, para poder enxergar uma visão muito mais ampla o reino de Deus, foi verdade ou não foi verdade? E eles confirmaram que sim, ou seja, eles próprios, né, confirmaram para Jesus que não tinha faltado nada. E aí Jesus, para um outro passo, né, de fortalecê-los, fala o seguinte: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. O alforje era aquele bornal que ficava aqui, né, com dois lados para colocar as coisas. E o que não tem espada, venda a sua espada, venda a sua capa e a compra. Então, para quem lê e entende isso aqui ao pé da letra, como poderia Jesus falar, né, para comprar espada, né, que vai totalmente contrário a tudo que Jesus ensinava e pregava, né? E quando Jesus fala dessa forma, ele se refere à espada, o espírito, né, a parte espiritual. Ou seja, eles se despojaram de tudo que eles tinham de material, mas nesse momento, Jesus já estava prevendo a sua partida, eles precisariam estar fortalecidos, eles precisariam ter, né, o seu espírito fortalecido, né, livre do orgulho, livre da vaidade, né, moídos de muita coragem, porque os tempos seriam difíceis. Eles teriam que passar por situações difíceis, e que para que eles pudessem seguir em frente,
e levar o seu evangelho, eles precisariam estar fortalecidos. Então eles precisariam cuidar, né, do Espírito para que pudessem avançar, né? E muitos ali no momento, né, pelo menos 2 discípulos, levantaram a espada. Olha, já tenho a minha. Ou seja, depois de todo aquele período ainda não tinham entendido a proposta de Jesus, né? E todos aqui já devem saber disso. Quando Jesus foi surpreendido ali pelos soldados, né, e estava para ser preso, o que Pedro faz para protegê-lo? Né? Usa da sua espada e corta a orelha do soldado. Né? E qual foi a reação de Jesus para com esse ato, né, de Pedro? Ele o reprime, né, e fala que quem fere pela espada, pelo ferro será ferido, pela espada será ferido. E ele cura a orelha do soldado. Olha isso, no momento derradeiro que ele estava sendo preso e que ele já sabia, né, da crucificação, ele tem esse ato de amor, de compreensão e de compaixão, né, por aquele soldado que só estava cumprindo o seu papel. E aí, trazendo aqui para a nossa realidade, o que acontece com a gente quando alguém pisa no nosso carro? Né? A gente quer cortar a orelha também, né? Ainda temos esse instinto animalesco, né? A gente ainda se deixa levar, né, por esse instinto que ele é contrário a esse amor que a gente está aos poucos buscando desenvolver, né? E é através, né, do Evangelho de Jesus, que é o nosso norte, que é a nossa bússola, para a gente desenvolver esse amor no coração. É uma musculatura, né, que a gente aos pouquinhos, com as nossas atitudes e sempre voltadas para o bem, que a gente vai conseguir. Então, se nós buscamos a paz pela luta, pelo domínio, né, por querer impor muitas vezes as nossas verdades, a gente jamais vai conseguir essa paz. Jesus, numa pregação uma vez, né, ele tinha lá, ele já estava fazendo uma diferença grande para aquelas pessoas, né, que eram escravos, que eram pessoas muito pobres. Ele trazia ali para aquelas pessoas esperança, porque ele prometia para elas um reino onde teria toda a justiça, né, divina. E essas pessoas já se via a diferença entre elas. E aqueles senhores de terras, né, os senhores de escravos, se incomodavam com isso, né, e preocupados com que fazendas, né, com uma rebelião daqueles escravos, eles vão até uma cidade onde Jesus pregaria, Jerusalém, e colocam ali várias inverdades sobre Jesus, sobre o seu evangelho, né? Proliferam ali várias inverdades. E quando Jesus chega para pregar, o que acontece? Ele é recebido de forma austera, né, a pedradas. E o que acontece? Os apóstolos, né, os discípulos, para proteger Jesus, começam a entrar naquela mesma sintonia, começam a responder, começam a falar em vozes altas, e por aí vai, né? Começa ali a ter uma situação, né, totalmente contrária à que Jesus pregava, que Jesus fazia. Jesus, percebendo, recolhe todos e volta para Cafarnaum, né? E no caminho, Pedro questiona por que ele não se defendeu, né? E Jesus fala: Pedro, não é possível tirar figo de espinheiro. Então aquelas pessoas ainda não estavam preparadas, estavam prontas para ouvir, né? E quando a gente tenta impor algo, ao invés da gente pregar o amor, a gente prega a divisão, o ódio. E não é isso que nós estamos vendo no nosso país hoje? Essa divisão na questão política, divisão na questão de ideologias, né? Porque a gente ainda tem essa questão de impor, né, aquilo que a gente entende como verdade. E aí, seguindo, né, o nosso mestre, como exemplo que eu comentei, mesmo diante dos momentos mais difíceis, não perdeu a paz, não perdeu a sua paz, porque era uma conquista inalienável do Espírito. Então a gente que pede a paz, por que não é uma transfusão, né? Porque essa paz ela precisa ser conquistada por cada um de nós, né? E nós temos que ter a paciência, né, de ir passo a passo, né, degrau por degrau. Porque a doutrina nos ensina que a natureza não dá salto. Nós não vamos virar anjos de uma hora para outra. Então, às vezes, a gente se impacienta quando a gente lê o Evangelho de Jesus, a gente vê os grandes vultos, né, principalmente os espíritas, e a gente se desanima quando a gente não consegue dar um passo mais largo, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabe, né, do
dificuldade de cada um de nós. Quando a gente pregou Jesus na cruz, né, e Ele olhou para nós com toda a compaixão e falou, né, que Deus nos perdoasse porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, Ele tinha o olhar para nós, não naquele momento ali, com todos os erros que nós tínhamos. Ele olhava para a gente lá na frente, né, como espíritos puros, e que teria toda uma jornada para a gente aprender e chegar lá. Claro, principalmente nós que temos o conhecimento da doutrina, sabemos da lei de causa e efeito. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes, simples da forma e ignorantes do saber. Para quê? Para que a gente possa fazer bom uso da nossa escolha. Que a gente aprenda, e por isso que ele fala, amai-vos e instruí-vos, porque através do conhecimento a gente consegue desenvolver a nossa consciência. E quanto mais a nossa consciência estiver desenvolvida, mais condições a gente tem de ter melhores atos. Então, quando a gente lembra lá dos apóstolos desesperados, porque estavam passando por uma tempestade, acho que todo mundo lembra dessa passagem, Jesus dormia, e eles, né, no desespero, acordam Jesus, falando que todos iam morrer, né, que o barco ia virar. E Jesus fala, né, homens de pouca fé. E Jesus para tudo, fica tudo calmo. E ali ele mostra, né, que essa fé, que é inalienável do Espírito, nós também precisamos conquistar. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele estava indo até bem, e aí ele duvidou, afundou. Mas o que a gente pode tirar de boa lição de tudo isso, né, que tem que renovar nossa esperança, é que da mesma forma que a gente afunda, e Deus permite que isso aconteça, para que a gente possa, né, entender por que a gente não deve fazer aquilo, Ele também nos dá a mão, coloca ao nosso dispor tudo o que a gente precisa para poder tentar e crescer de novo, né? E aí, seguindo aqui, a gente fala o seguinte: a paz no mundo é desejo de cada um de nós, mas como isso irá acontecer se individualmente estamos em guerra? Que é o que a gente faz no nosso dia a dia, né, que a gente comentou aqui. Muitas vezes, dentro da própria casa, 2 contra 1, 1 contra 3. Né? E esse é o olhar que nós temos que ter para cada situação que nós vivemos e o que a gente pode fazer diferente. Muitas vezes, né, quando a gente pede a paz no mundo, a gente não vê essa paz dentro da própria casa. E o que depende para a gente ter essa paz em casa? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para cada um de nós. Será que está faltando um sorriso? Será que está faltando um abraço? Será que está faltando ali um ouvido para escutar, um ombro amigo, né, para que o outro possa chorar? Muitas vezes a gente entende que a caridade é essa que a gente faz, que a gente até comenta, né, com hora marcada. Então eu venho aqui, né, todo sábado à tarde, toda quarta-feira à noite, toda sexta-feira, né, não lembro mais os horários aqui da casa, e eu fiz a minha parte. Eu saí daqui, meu dever está cumprido, minha caridade está concluída. E aí a gente põe o pé ali fora, aí a gente deixa aqui pendurado o cabide da caridade e a gente se torna nós mesmos. A gente não tem a paciência em precisaria ter ido no trânsito, a gente não tem a paciência em precisaria ter em casa. Então esse é o chamamento de Emmanuel para que a gente possa refletir. Nós precisamos praticar a caridade, mas o mais importante na caridade é sermos caridosos. Que a gente possa realmente trabalhar o nosso coração, a musculatura do coração, para que a gente se torne caridosos. Porque quando eu me tornar caridoso, e essa caridade com hora marcada é super importante para aqueles que precisam e para nós também, para que a gente possa desenvolver essa musculatura, mas quando eu for caridoso, eu vou praticar o bem também lá fora. Eu vou praticar o bem em casa, eu vou ter um olhar como Jesus tinha para os erros do outro. Jesus não fala, aliás, o Kardec, na doutrina, ele não fala que os 3 pilares da caridade é a benevolência, sermos bons, sermos indulgentes para com as falhas alheias e perdoar. Então, esses são os 3 pilares da caridade. Então, eu posso fazer isso em qualquer lugar que eu estiver. E para eu fazer isso, eu não dependo de nada. Todos nós podemos fazer. Eu não dependo de condição financeira, eu não dependo de condição física, eu não dependo de nada, só da minha boa vontade. Então, isso é extremamente importante para que a gente comece a mexer com essa paz já no nosso lar. Se a gente conseguir um pouquinho de paz no nosso lar, a gente já está contribuindo para a paz do planeta como uma maneira generalizada. Tornando-nos
escravos do consumismo, sentindo-nos infelizes por não possuirmos o modelo da moda e nos entristecemos e nos revoltamos. Quantas vezes nós vemos aí, nós mesmos, né, a nossa paz indo para o ralo, porque a gente vê alguém ali com alguma condição, né? O que acontece aqui hoje em dia com a evolução da internet, a tecnologia? Essa tecnologia faz parte do progresso, né? Está dentro das leis naturais, né? O trabalho, o progresso. Só que o que a gente faz, né? A internet deveria nos ajudar, né? A tecnologia, para que nós não precisemos mais dos trabalhos braçais, né? E quando a gente olha hoje para uma construção, né? Quanta máquina a gente vê ali, e não depende mais ali do homem, né? Com todo aquele esforço físico, né? Porque a gente está evoluindo intelectualmente, né? O progresso está trazendo essa evolução para cada um de nós. Esse era o grande processo da tecnologia, né? E a gente usa a tecnologia principalmente para quê? Né? Para ficarmos nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, né? WhatsApp. E quando eu olho lá no Facebook, a gente vê o mundo ideal, feliz. Todo mundo no Facebook está feliz, no Instagram está feliz, está viajando, está passeando, está com um carro novo. E a gente cria essa expectativa, puxa, eu também quero, né? E aí a gente vai ali e faz uma compra maior do que a gente pode pagar. E aí chega no final do mês, a gente já não tem mais aquela paz, aquela tranquilidade, porque eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro. Quantas vezes a gente dá um passo maior que a perna por conta desse consumismo? Então a gente precisa se policiar, né? E aí a gente vem, né, nos relacionamentos, queremos que o outro nos entenda, e para isso elevamos nossas expectativas a níveis máximos, né? Eu quero que o outro seja como eu, né? Ou às vezes até muito melhor do que eu, né? Ele tem que ser assim. E a gente coloca isso para a mãe, para o pai, né, para a esposa, para os filhos. E o que acontece? Quando eles não correspondem, a gente se frustra, a gente se magoa, né? A gente, de uma certa forma, retribui de uma forma que não é pacífica. Então a gente tem que entender, e esse é aquele olhar que Jesus teve para cada um de nós de compaixão, entender o momento de cada um, a indulgência que tanto Jesus fala, né, e Kardec traz na base da caridade, que é entender e aceitar as falhas alheias, ter indulgência, né, se colocar no lugar do outro, para que a gente possa, ao invés de julgar, de condenar e de não aceitar, que a gente possa ter compaixão, auxiliar e esperar o momento de cada um, né? Nós todos seremos anjos. Eu acho que a gente não acredita nisso, né? A gente se vê tão distante disso e às vezes a gente não acredita nisso, né? Mas Jesus falou, se nós somos cristãos, nós precisamos acreditar. Agora, é fato que nós estamos fadados a ser os anjos, mas isso vai depender de cada um de nós. Todos chegaremos lá, uns mais rápido, outros demorarão mais, e esse demorar mais significa ter mais dor. A dor, ela tem um cunho totalmente educativo. Então, se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. E aí, quando a gente fala de construção da paz, que a gente pensa que não está nas nossas mãos, a gente pode fazer uma analogia, né, de uma casa, né? A casa, ela tem várias coisinhas que individualmente não faz nada, né? Tem o tijolo, tem o parafuso, tem ali a telha. Se a gente pegar um individualmente, né, e se nós nos colocarmos aqui, em cada caixinha dessa, poxa, como que eu vou contribuir pela paz? Mas quando a gente olha essa casa pronta, ela precisou de cada pecinha dessas, né, que individualmente não tem, aparentemente, uma força grande, mas que dentro do conjunto da casa pronta, tem um efeito importantíssimo. Então nós temos que pensar que a contribuição individual do equilíbrio comum é papel nosso. Então quando a gente fala, a minha casa é um pedacinho do planeta, o meu ambiente de trabalho é um pedacinho do planeta. Então se eu começar a mudar o meu ambiente de trabalho, se eu começar a mudar a minha casa, né, e eu mudo a minha casa mudando os outros, vocês pensam que é mudando os outros? Não, somos nós. E à medida que nós vamos mudando, cada um de nós, né, nós vamos inspirando os outros. Porque a gente começa a demonstrar, né, sentimentos mais nobres. Né? A gente começa a demonstrar uma alegria
né, que começa a contagiar. E a partir dali, né, e aí a gente é imediatista. A gente acha que a partir dali eu quero que o meu lar mude amanhã, né, que o meu trabalho mude amanhã. Né? E a visão que nós temos que ter tem que ser de muito longo prazo. Né? O planeta está na fase de regeneração, o Rafa pode prever melhor aqui, mas vão levar ainda séculos e séculos para a gente chegar lá, porque num planeta regenerado, né, quem predomina é o bem. Né? E para que o bem predomine, não pode ter espíritos ali ainda com o mal enraizado. Então, quer dizer, a Terra vai se tornar um mundo regenerado, porque o planeta em si vai se regenerar? Não, porque nós vamos nos regenerar. Então a Terra só vai se tornar um mundo regenerado a partir do momento que nós mudarmos a nós mesmos. E aí, se a gente olha para nós, será que vai ser rápida essa mudança? Não vai, mas a gente precisa começar ela hoje, se a gente quer aquela paz que a gente tanto sonha. E aí nós sabemos, né, que todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Então nós somos parte disso. Por mais que nós não nos demos a devida importância nesse mecanismo da paz, nós temos que perceber que nós dependemos uns dos outros, né? E nós agimos uns sobre os outros. Então se a Firmiana me agride, né, e eu ficar com essa agressão, se eu tiver a minha compreensão, a minha compaixão, né, vai parar aqui. E de alguma forma isso vai refletir positivamente na Firmiana. Agora, se eu revidar, eu vou criar um desequilíbrio. A Firmiana precisa pagar por esse ato, né, porque tudo aquilo que a gente joga para o universo, né, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Eu estou piorando o estado da psicosfera. E volta em dobro para a Firmiana. Então é mais infelicidade, é menos paz, é mais desassossego. E do meu ponto de vista, no meu caso, que revidei, é uma dívida que eu contraio, eu não precisaria contrair. Então se alguém me fez um mal e eu entender, né, e ter a compaixão e perdoar, parou ali. Se eu der seguimento, eu vou criando mais problemas para mim e minha paz vai ficando cada vez mais distante. Então são pequenas coisas que a gente precisa refletir. E aí a gente desanima, né, com tudo isso que a gente falou. Puxa, então não vai ter paz nunca, né? Mas o Mestre também nos asseverou: não se turbe o vosso coração. O nosso coração está em constante obra e Deus está sempre nos ajudando. Deus está trabalhando conosco. Agora precisamos dar essa oportunidade para que a espiritualidade, né, para que Jesus possa entrar nos nossos corações. Acho que todo mundo aqui já viu aquela imagem que mostra Jesus batendo na porta, né, e não tem fechadura na porta. Por quê? Porque ela é aberta somente por dentro, a chave está por dentro. Então, a espiritualidade, Jesus, Deus está o tempo todo ao nosso lado. O nosso mentor individual está o tempo todo ao nosso lado. Mas nós precisamos querer, nós precisamos abrir essa possibilidade para que eles possam entrar. E aí, o que a gente tem que fazer? Nos livrar da culpa, né? A culpa que nos leva, que nos torna presos, né? A gente errou no passado, né? O Chico falava, todos nós já ouvimos isso: eu não consigo mudar o meu passado, né? Mas eu posso trabalhar hoje para que eu tenha uma colheita melhor no futuro. Então a culpa, ela nos prende no passado e não nos deixa andar, não nos deixa evoluir. Então essa é uma das coisas que a gente tem que trabalhar no nosso coração. A gente precisa se perdoar. Mágoa, né? A mágoa, a gente falou que quando o outro faz algo para a gente, quem se prejudica somos nós que nos magoamos. Muitas vezes a gente está magoado, o outro nem sabe. E essa mágoa vai se transformar numa doença, que muitas vezes a gente não entende depois. E a gente ainda culpa Deus, né, pela falta de compaixão da gente. A gente fala do orgulho, né? Esse não precisamos nem falar, é um mal da humanidade. Todos nós sabemos que é o nosso inimigo número 1 e que a gente precisa sempre trabalhar. Enquanto tivermos orgulho, dificilmente a gente consegue perdoar, dificilmente a gente consegue ter paixão, porque nos falta a humildade. Então, é isso que a gente tem que olhar bem. O autoconhecimento. O que eu tenho de fraqueza, o que eu tenho aqui de sentimento tóxico, que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, para que eu consiga limpar esse coração e que a gente consiga dar esse passinho a mais aí na questão da nossa paz. E o perdão. O perdão, ele liberta. Então, toda vez que a gente tem uma situação difícil de relacionamento no passado
que a gente não resolve, que a gente não perdoa, né, nós ficamos carregando aqueles 100 quilos aqui nas costas. E a gente não tem ânimo, não tem pique, né, para dar um passo adiante. E aí a gente fica preso. Quando a gente abre os olhos, quantos anos se passaram, quanto tempo nós perdemos. O perdão das ofensas, se nós lembrarmos aqui, é um dos 3 pilares da verdadeira caridade, segundo Allan Kardec. Então, esse é um ponto, né, que hoje é o mal, toda essa paz, né, não só do ponto de vista aí da questão das guerras, das grandes guerras, mas dessa paz que está dentro de cada um de nós, do nosso lar, no trabalho, enfim, em todos os lugares que nós estamos. E aí, se quisermos paz, a paz do Cristo, é preciso modificar a nossa maneira de fazermos as coisas. Então, quando Jesus fala que Ele nos dava a sua paz, é nos ensinar. Ele nos ensinou como que nós buscávamos, como que nós conquistaríamos essa paz. Né? Ele nos exemplificou todas as virtudes. Ele não só ensinou, né? Porque o ensino, né? A palavra, ela tem um peso importantíssimo, né? Ela tem uma influência grande sobre nós, mas é o exemplo que arrasta. Então, por que Jesus deu o exemplo de nascer num lugar simples, numa manjedoura, né? Filho de carpinteiro, né? Sempre esteve do lado dos pobres? Porque a grande maioria de nós estamos nessa condição. Então, nós não dependemos de uma situação melhor financeiramente para que a gente possa mudar as nossas atitudes. E principalmente para fazer o bem, para fazer a caridade. Por isso que a caridade, como a gente falou, ela só depende da nossa vontade, ela não depende de mais nada. E Jesus nos exemplificou isso. E quando a gente tiver dúvida, né, quando eu tiver dúvida do que eu estou fazendo, se está certo ou se está errado, tem a máxima aqui do Cristo para nos guiar, para nos nortear, né, que façais aos outros o que quererias que os outros vos fizessem. Então, quando eu acho que eu estou certo com a minha atitude, né, o exercício que Jesus nos convida a fazer é nos colocar no lugar do outro. Se eu realmente achar que está tudo bem, então eu estou certo. Agora, se eu não gostei daquilo que seria feito para mim, então tem alguma coisa errada. Então, esse é o nosso termômetro. Se a gente tiver dúvida, se nós estamos fazendo ou não a coisa certa, vamos nos colocar no lugar do outro. E aqui é uma balança importante, né, que a gente precisa sempre observar. Né? O mal é a ausência do bem, isto é, a maioria das pessoas não pratica o mal, mas também não faz o bem. Se o preceito do Cristo é que para que nós sejamos salvos, e esse salvo, né, significa nos elevar, porque se a gente partir da premissa que todos somos imortais, somos espíritos eternos, então já estamos salvos, né? Nós temos aí toda a eternidade para chegarmos no estado de angelitude. Então, quando Jesus fala de sermos salvos, né, o que efetivamente nós temos que entender é conseguir a nossa elevação, porque é através da nossa elevação moral que a gente vai conseguir a verdadeira felicidade, que é o que Ele nos prometeu. Então, quando a gente está aqui, né, não fazendo bem, né, eu estou deixando de aproveitar a grande oportunidade de usar da caridade como uma ponte para o meu estágio de agora para um estado mais evoluído. Então, essa vozinha que a gente sempre tem aqui, né, no nosso ombrinho, que fala o que a gente deve ou não deve fazer, o questionamento é que voz que eu estou ouvindo, né? Então, essa de cá, né, do capetinha, ela sempre é muito mais alta. Ela tem aqui um megafone no nosso ouvido, porque ela nos sugere e ela nos convida a fazer o que a gente gosta, o que a gente mais gosta, onde a gente tem mais fraqueza. Então, entre o conselho daqui e o conselho de lá, né, a gente não consegue ouvir o de lá, porque é a porta estreita. Ele requer sacrifício, ele requer renúncia. O problema é sempre eu, não é o outro. Eu tenho que sempre ter compaixão do outro, mas eu tenho que ter um olhar mais crítico para mim mesmo, para as minhas atitudes. Então, a gente quer ouvir essa voz? Muitas vezes a gente tampa aqui o nosso ouvido e a gente faz as escolhas erradas. Então, esse convite aqui para a gente buscar essa paz, só que assim, toda a escolha que a gente faz, buscando o imediatismo, buscando os prazeres da terra, mundanos, vai ter uma consequência. Essa satisfação, né, essa alegria, essa felicidade é muito momentânea.
e aí a consequência depois não vale a pena. E a gente sabe disso porque a gente já fez essas escolhas tantas vezes. E a gente hoje busca por essa paz, né? E a gente sente que essa paz está distante de nós. Por quê? Por conta das nossas escolhas. Então precisamos repensar essa balança, fazer pesar mais o lado de lá, né? O lado branquinho. E aí a gente tem, né, a conclusão aqui de Emmanuel, falando que a paz, ela não é uma inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância, incessantes a serviço do bem. Então, nós não podemos esperar que o mundo fique em paz, né? Nós não podemos esperar que a paz de Jesus seja transfundida sobre nós, porque isso nunca vai acontecer, né? Nós temos que com muito esforço, com muito devotamento, muito trabalho, e aí entra o trabalho na seara do Mestre Jesus, né, que sempre nos convida. A seara de Jesus é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então que nós sejamos esses trabalhadores da última hora, que nós possamos encarar o serviço no bem, porque é promovendo o bem que nós estaremos atingindo, conquistando essa paz que a gente tanto almeja, né? A gente tem um exemplo, né, de Francisco de Assis, que tinha uma vida muito farta, né, muito abundante. Ele era muito vaidoso, ele gostava muito, né, de ostentar, ele dava bailes, ele gostava de se vestir muito bem, mas ele sente um vazio dentro dele. E de repente, num determinado dia, ele sai na rua, se veste, né, de pedinte, e vai, passa uma noite na rua. Ele volta, depois desse dia, com uma sensação, com uma alegria no coração, que ele não conseguia explicar. E a partir daí, ele intensificou essa prática, até que ele foi censurado pelo pai, principalmente pelo pai, que o tratava como louco. Como ele poderia deixar todo aquele luxo, aquele conforto que ele tinha, para viver como um pedinte, um mendigo? E os pais não entendiam, o pai não entendia aquilo. E chegou um determinado momento, a hora derradeira, que ele foi pressionado. Ou ele voltava para a vida normal que ele tinha e deixava essa loucura, ou ele podia ir embora. E ele foi embora nu, sem nenhuma peça de roupa. Ele saiu dali com a roupa do jardineiro. Francisco de Assis morreu aos 40 anos, muito jovem, né, e viveu o tempo todo em prol do próximo. E o exemplo desse contágio em seu coração, uma passagem no livro dele que fala que ele voltava, né, de uma atividade a cavalo, ele se depara com um leproso à sua frente. Se a gente lembrar bem como que o leproso era tratado naquela época, ele era abandonado até pela família. E aí esse leproso, ele se sente compadecido pelo leproso, joga ali uma moeda, e o leproso continua ali com as mãos postas, com aquele olhar desesperado, mesmo recebendo a moeda, pedindo socorro. O seu silêncio ali pedia socorro. E Francisco de Assis desce do cavalo e abraça esse leproso. Aquele abraço, que durou ali alguns minutos, faz com que toda aquela energia, né, transpasse para aquele leproso, e ele efetivamente conseguiu a cura. E Francisco sentiu um sentimento tão grande, tão nobre, né, que ele se deparou ali chorando e foi tendo forças e mais forças para continuar esse trabalho. Então, quando a gente pensa que a nossa paz, que esse vazio que está aqui dentro vai ser preenchido, né, com as coisas que nos trazem esses prazeres, né, momentâneos, né, nós estamos muito enganados. Então, que a gente possa seguir o exemplo de Francisco, que a gente possa seguir o Evangelho de Jesus como norte para as nossas vidas, para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Que nós possamos dar um passinho de cada vez, mas que nós não nos permaneçamos inertes, porque senão nós nunca encontraremos a nossa paz. Nós vamos demorar muito mais para chegar lá, né, no mundo de espíritos puros. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.